Olá, bom dia. Estamos às 7 horas da manhã e estamos dando início à gravação de mais um vídeo, mais uma aula do nosso Projeto Caribou e em continuidade à aula passada. Primeiro vamos, como sempre, agradecer aos inscritos. Chegamos a 1.000 e já estamos com 1.017 e com 9.000 visualizações, ou seja, ao redor do mundo. Já disse que recebi uma carta de um brasileiro morador da Inglaterra, que dizia para mim que nós, brasileiros da comunidade do Brasil na Inglaterra, acompanhamos o seu trabalho. Isso me deixa satisfeito. Sobretudo, aqueles de vocês que acompanham não apenas vendo, mas fazendo. O importante para nós é fazer, né? Eu quero ser um vírus que infecta a humanidade. Esse é o meu desejo. Que vocês façam o que eu faço, senão será apenas cultura inútil. Esse é o meu desejo. Daí o Colégio dos Magos Caldeus, que agora eu sou obrigado a cobrar uma taxa devido a algo que aconteceu na minha família e afetou o meu orçamento. Então, vamos agradecer principalmente aos 8 caribus que nos sustentam e nos mantêm numa vida digna e começar o vídeo de hoje, que se chamará O Fim da Pré-História. Bem, nós já vimos vários livros, principalmente Gina Pichel, Dr. Andreas Lommel e Arnold Hauser, sobre a pré-história. E o que acontece aqui é que eles são caçadores nômades. Nômade quer dizer que não tem lugar fixo. Onde tinha caça, ele ia. Mudava, portanto, de um lugar para outro à medida que havia comida. Mas acontece uma coisa estranha. Aqui nós já estamos no ano 20.000 a 12.000 a.C., nós mostramos a vocês que há um tipo de ser, que são os Atlantes, que nós poderíamos dizer que são os deuses, com toda a propriedade, que vai controlando, direcionando assim a evolução. Portanto, o chamado darwinismo e neodarwinismo é uma piada, porque tudo está sob controle desses deuses que existem e têm contato com vários de nós. Até alguém pode chamar de ETs, outros podem chamar de espíritos, mas para mim aparecem, como eu já disse, cobertos de um plástico, um tipo de matéria não produzida aqui na Terra, desconhecida, e me ditam aqui do lado o que eu preciso dizer a vocês. Então, como é que a pré-história acaba? Simplesmente, os Atlantes transformam o mundo pré-histórico dos dinossauros, dos pteranodontes, né, daquelas formas que matariam os rebeldes que foram expulsos da Lemúria, eles transformam em seres normais, em animais normais, como nós hoje os conhecemos. E eles transformam e são motivo de pinturas nas cavernas. Olha, esse cavalo é um cavalo como nós conhecemos. Essa cabeça de boi é um boi como nós conhecemos. E assim sucessivamente. Isso é uma evolução, porque o cavalo tinha 40 centímetros de tamanho na pré-história, no período pré-diluviano, e de repente hoje todos nós conhecemos. Então essa mudança e a mudança do homem é dirigida por um grupo que não tem corpo físico. E
eles pediram para descrever como eles são. Bom, eu recorri aqui à minha pequena biblioteca sobre parapsicologia e vamos dizer assim, o ponto que acontece é quando um grupo de pessoas percebe. Aqui nós temos Frei Albino Arese, foi meu professor de parapsicologia, um frade franciscano, está dando uma entrevista na Clínica Mensana. Ele foi meu professor de parapsicologia, né? No IMPAR, Instituto de Parapsicologia, não, Mensana. IMPAR é do outro, do Quevedo. Eles descobriram uma coisa aparentemente sem importância, que a grande pirâmide de Quéops, ela tinha um subterrâneo. E por que tinha esse subterrâneo? Depois que entraram na pirâmide e verificaram que aqui era a Câmara do Rei, e aqui descia-se e deveria ir para a porta e vir sair. Mas havia aqui uma derivação para uma região subterrânea. E o que se fazia nessa região subterrânea, não levando em conta que quem construiu a grande pirâmide, exatamente pessoas da pré-história, em algo semelhante, homens mais pacíficos, mulheres, não faziam distinção, homens e mulheres, eles vão começando a perceber que a violência não é a solução e vai surgir uma camada de populacional que será o nome do livro, Nas Fronteiras da Ciência e da Parapsicologia. É do próprio Frei Albino Arese. O que se fazia, então, nesses subterrâneos da pirâmide? Escolhiam-se as pessoas que eram mais pacíficas, ou seja, os desordeiros expulsos da Lemúria, e ali os deuses se revelavam a eles. Ou seja, os Atlantes se mostravam e eles passaram a ter a noção de deuses. E aí começou uma mudança, o que era apenas uma cultura da mulher porque ela engravidava, passou a ser uma realidade. Então, muitos conviveram com eles. E nós vamos ver isso ao longo do nosso relato. Incrível, mas real. Então, como são os Atlantes? Aqui nós temos, por exemplo, no livro Homem Total e Parapsicologia, também de Frei Albino Arese, uma fotografia Kirlian de um galho de árvore. Vocês veem o seguinte, olha. Na fotografia normal apareceriam as folhas verdes. Aqui não aparecem as folhas verdes. A matéria é obscurecida, fica escura. E ao redor da matéria aparece um halo luminoso, que é exatamente o chamado duplo etérico. O duplo etérico é um corpo igual ao nosso, de pura energia, vou mostrar detalhadamente, é igual à matéria, mas não tem substância, não é compacto, é sutil. Então aqui nós temos um galho, tá vendo, ó, de uma árvore, e o Kirlian foi feito só nessa metade. Vamos detalhar? Vamos ao detalhe. O padre Miguel Lucas, são sempre os padres quem brilham na parapsicologia. Ele fez uma fotografia de uma daquelas folhas. Ele tirou uma folha da árvore e ele fotografou. Mas, antes de fotografar, ele fez uma coisa notável. Ele cortou um pedaço da folha. E o que é que aconteceu? O pedaço da folha cortada aparece. Olha, aqui vocês têm uma daquelas folhas.
ou de outra árvore, não importa. Ele cortou esse pedaço. Essa parte aqui é matéria, como o meu corpo e o seu. Tá? É substância, né? Como nós somos carne e osso, aqui é vegetal. E aí o que é que acontece? Ele deu um corte. E quando ele cortou, para assombro dele, então continua aparecendo o pedaço da folha, como se não tivesse havido nada. E a aura ao redor. O duplo, na verdade, então, está misturado com a aura, e a folha, ela tem duas faces, é uma moeda de duas faces, uma face material, aqui está a folha matéria, uma folha de uma árvore, e aqui está o duplo etérico da folha, a parte de pura energia, que na foto Kirlian aparece. Lá, rodeada aqui, como nós vimos ali o galho inteiro, por um brilho que, na verdade, não é o duplo etérico, é a aura. O duplo etérico é exatamente esse pedaço aí. Então, a partir da investigação do que era feito nas pirâmides do Egito, certos homens, então, chegam à conclusão de que nós não somos de carne, osso e pescoço. Nós temos algo mais. E esse algo mais, mostrado aqui, é o que aconteceu com os Atlantes quando saíram da Atlântida. Então, aqui nós temos, olha, a fotografia Kirlian do dedo de uma pessoa normal, fica escuro, e aqui de um paranormal, é colorido. Aqui nós temos a aura, e o duplo etérico coincide com o corpo, só que ele tem uma pequena diferença, né? Ele é luminoso, é colorido. Então aqui nós já temos, né, um paranormal, e aqui nós temos uma pessoa comum. Em todos os dois casos, nós temos a aura, que é esse brilho luminoso, né? Mas só no paranormal nós temos a figura colorida. Aqui é uma pessoa comum. Então, assim é. Aqui, portanto, estou eu diante de vocês, mas vocês não sabem que a 4 centímetros, eu já disse antes, da minha cabeça está outra cabeça, que Eric von Däniken, quem coloca no livro Eram os Deuses Astronautas, como sendo um capacete de astronauta. Coitado, né? Estava longe da realidade. Então, ali seres que conviveram com os Atlantes e que perceberam que eles tinham um corpo de pura energia. É assim que eles são. E eles se recobrem para se darem a ver com um tipo de plástico sintético que não conheço a matéria, né? Ficam perto da gente, conversam conosco e podem estar aí misturados com vocês na multidão. Eles vão fazer com que aqueles animais pré-históricos que matariam os desordeiros mandados para fora da Lemúria vão evoluindo, vão desaparecendo, somem os dinossauros, né? Depois somem os tigres de dente de sabre, aparecem aqueles animais bonitos que aqui, na arte pré-histórica, já são retratados como animais iguais aos de hoje. Então, a mulher deixa de ser mítica, eles viam a mulher como sendo uma deusa, porque ela concebia, produzia um ser como Deus. A noção de Deus eles já tinham. E aí eles percebem que o homem também tem algo a ver com isso. Mas os animais, eles retratam perfeitamente e com uma perícia que, segundo Andreas Lommel, Gina Pichel
e o professor Arnold Hauser, até hoje não há nenhum tipo de arte que seja comparável com a proporção, a harmonia e a perfeição dessa produção artística da pré-história. Mas esse capítulo se chama O Fim da Pré-História. Isso acabou. Como acabou? Acabou porque os atlantes, depois de terem modificado a crosta terrestre, depois de terem exterminado todos os animais que fariam os homens expulsos dos Lemúrios rebeldes morrerem, era uma luta desigual, um homem de 1,80 m lutar contra um dinossauro de 6 metros, né? Ou com pteranodonte, que vinha voando, pegava o homem pelos dentes, ele tinha dente, viu? A galinha já teve dentes. Quando se diz no tempo que a galinha tinha dentes, é verdade. Então, eles ensinaram os atlantes, ensinaram então os homens pré-históricos a fazer uma coisa que revirou completamente a história, que era tanger os bandos dos animais. Aqui nós temos um bando de bois, de touros e vacas. Eles pegavam um desfiladeiro, fechavam a saída do desfiladeiro e depois traziam objetos que faziam barulho, e aos bandos eles batiam e os animais iam correndo com medo do barulho, entravam no desfiladeiro, que era um beco sem saída. Quando os animais entravam no desfiladeiro, eles fechavam o lado de cá. Pronto. Agora eles tinham comida à vontade ali, não precisavam mais sair para caçar. Outro recurso era fazer uma cerca. Eu não sei se aqui eles mostram, mas era fazer uma cerca. Aqui está. E essa cerca, que está aqui, ó, era longa, aqui eles fizeram apenas um pedaço, e tanger o animal ou os animais para dentro. Essa cerca começava numa pequena colina, ou seja, o fundo era tapado, sempre tapado, fechado. E essa colina, então eles faziam a cerca, a colina ficaria aqui e a cerca aberta. E eles tangiam do mesmo jeito que ali. Eles tangiam o animal, fazendo barulho, e o animal entrava na cerca. Era um funil. A porta grande, aberta, a cerca ia se fechando até ficar num tamanho normal. Era um curral. E eles não podiam, o animal não podia ultrapassar a montanha, a colina, e eles fechavam a entrada. Tudo era preparado para isso. E assim, o homem deixa de ser nômade, deixa de ser caçador e passa a ser pecuarista. Ou seja, ele vai agora criar animais, porque agora ele tem presos. Agora ele prendeu os animais. Uma vez que ele tem um rebanho de animais preso no curral, quando ele precisa agora comer, já disse isso aqui antes, ele simplesmente entra no curral, escolhe o animal, leva para a sua habitação, nunca moraram em cavernas, mata e come. Né? Então, a pecuária, eles passam a ser pecuaristas. Os caçadores deixam de ser caçadores e passam a ser pecuaristas, criadores de gado, de renas e de bois, de bisões, através desse artifício. Isso cria uma revolução, porque o homem não vai mais precisar se preocupar com comida, ele tem comida à vontade, o medo de morrer de fome desaparece, o perigo de fazer a caça, mas ele está degenerando, não se esquecem, né? Os atlantes estão ajudando a eles em forma de anjos, em forma não são anjos, com seu poder mental e aconselhando e convivendo com eles. Por isso que há relatos de homens que viram deuses. Na Bíblia diz, eu vi Deus e não morri. O pai de Sansão, por exemplo. Quando eles fazem uma prece em casa, ele e a esposa,
Ana para pedir um filho, e aparece um ser diante deles e diz que Ana terá um filho, e desaparece. E ele diz para a esposa: vimos Deus e não morremos. Era um Atlante. A Bíblia está cheia com o nome de anjos. Onde está anjos, leia-se Atlantes. Então, o arcanjo Gabriel vai anunciar a Nossa Senhora que Jesus vai nascer, né? Os jovens que entram na fogueira, na fornalha de Nabucodonosor, um anjo entra e neutraliza o efeito do calor da chama. Olha que poder que eles tinham. 3 jovens são jogados dentro de uma fornalha por não adorarem Moloque. E então um anjo aparece dentro da fornalha, está escrito na Bíblia, né? E neutraliza o poder do fogo. O fogo não queima. E os 3 jovens, Sidraque, Midraque e Abdenago, que é Ananias, Azarias e Misael, os nomes em hebraico, e Nabucodonosor fica perplexo, porque os jovens ficam passeando dentro do fogo, com milhares de graus. 4.000 graus ou 3.000 graus. Então, assim eles sempre estiveram presentes, e a Bíblia relata muito. O arcanjo Rafael leva o jovem Tobit da Palestina até a Mesopotâmia, como se fosse um homem comum. Está no livro de Tobias. Depois volta, traz o jovem em segurança, o jovem foi cobrar uma dívida, porque o pai empobreceu e ficou cego. Então, Tobit é o filho de Tobias, e Tobias fica cego e pobre, porque não pode mais, então, fazer negócios. E o seu filho Tobit, então, recebe, de repente, encontra um amigo, de repente, como eu também, de repente. E esse amigo é uma pessoa bela, se identifica, não mente, porque ele dá o nome de uma tribo a qual ele pertence, só que essa tribo é uma tribo angélica. É a grande fraternidade branca, como de fato ela é. E leva o jovem até a Mesopotâmia, o jovem cobra a dívida, recebe o dinheiro e volta. Agora, o mito diz que no meio do caminho ele encontra um peixe e o anjo, o Atlante, manda ele tirar o fígado do peixe, levar para curar a cegueira do pai. E ele assim faz, e quando chegam em casa, ele pega o fígado do peixe, esbagaça, e é claro que ele tinha colocado no sal ou alguma coisa assim para manter. Quando ele esfrega nos olhos do pai e lava, o pai fica curado da cegueira. Quem é que está fazendo isso? Quem é que está dirigindo isso? Um Atlante que usa o nome de Rafael, que quer dizer a saúde de Deus ou a cura de Deus. Um Atlante, como aqueles com os quais eu estou conversando agora. Então, nesse momento, estão aqui e é só ter olhos para ver. Então, a revolução do Paleolítico vai criar o Neolítico. Ou seja, o Paleolítico acaba. E acaba porque o homem descobre que ele pode aprisionar os animais, que a mulher não é uma deusa, que os animais não são mágicos, são criaturas, e que eles sim é que têm uma capacidade extraordinária. Só que eles vão degenerando. Por quê? Porque eles foram, lembrem-se, eram bandidos que foram expulsos, né? Aqui nós temos uma comunidade, né, mal pintada, mas seria isso do Paleolítico para o Neolítico. Vamos ver mistura de animais e seres humanos. Os seres humanos são poucos, acho que quase não aparecem. Aqui nós temos um, aqui onde está meu dedo, aqui nós temos outro, né? E os animais, aqui. Então, aqui eles estão exatamente isso, tangendo o gado para dentro de uma armadilha, e aí eles passam de caçadores a pecuaristas.
e de coletores a agricultores. Pronto. Isso é o passo que vai fazer com que a pré-história acabe. Então, agora eles não precisam mais ter medo da fome. Aqui nós temos os homens pré-históricos caçando um rinoceronte, o que não devia ser fácil, mas eles não dão importância à figura humana. A figura humana é sempre pintada de uma maneira sem importância, já o animal não. Então os atlantes vão mostrar o contrário, que eles é que são importantes, mas não vão conseguir fazer com que eles se tornem bons. O que vão conseguir no máximo é que algumas pessoas, principalmente mulheres, vai haver a era do matriarcado, as mulheres são mais pacíficas, os homens são mais violentos, então eles vão conseguir com que as mulheres e alguns homens pacíficos. Aqui nós temos uma estátua em marfim na África de uma mulher. Agora já a forma já não é mais aquela mulher barriguda com os peitos caídos, ó. Agora já é magrinha, né? Para os nossos padrões estéticos, está mais próximo da mulher que nós consideramos normal. Acabou-se aquele mito, né, de que a mulher tinha que ser gorda, cheia de celulite, que era porque paria e dava filhos à tribo, e os atlantes vão interferindo, e vão mudando, e vão fazendo com que os seres humanos se valorizem, percebam que eles não são animais, que eles são, na verdade, superiores. Eles já se comunicavam com os atlantes mentalmente. Eu mostrei o xamã deitado no chão. Mas agora eles veem, eles convivem com os deuses. Aqui está o lugar para onde eram mandados os rebeldes, olha. Isso aqui é a Península Ibérica. África, norte da África, e aqui a Península Ibérica, e a Europa Central e parte da Ásia. Então, aqui onde eles vão se estabelecer. A grande mudança vai acontecer nessa região sombreada. Vou repetir, viu? Tem que ter cuidado com os mapas, né? Austrália, que é o que sobrou da Lemúria. A Lemúria estava aqui, estaria aqui. E aqui nós temos, subindo pela África, aqui é o continente africano, subindo pelo continente africano, nós vamos encontrar o norte da África, onde vai surgir o Egito. Vejam como eles interferem, né? Vai surgir o Egito em lugar da pré-história, então o Egito. Aqui nós vamos ter a Espanha e Portugal, onde ainda tem hoje as grutas de Altamira, Dordogne, Lascaux, Aurignac e outras grutas que provam que eles moravam aí, só que eles mudam de vida porque eles conseguem prender os animais. Mas aqui está um mapa mostrando a região em que o homem muda. O Paleolítico desaparece por volta de 12 mil anos antes de Cristo e aparece o período Neolítico. Neolítico significa da nova idade da pedra. Continua sendo um período mais ou menos atrasado, porque por mais que os atlantes façam, o homem não consegue ser bom. Ele seleciona alguns. Aqui nós temos Stonehenge, um enigma. São 3 círculos concêntricos, vamos mostrar em detalhe. E esses 3 círculos concêntricos são um templo ao Sol. E mostram linhas que levam para as galáxias e as constelações. Então, vocês vejam que eles então se tornam agricultores, mas se representam assim, olha. Não dão a menor importância, ó. Porque agora eles têm uma noção espiritualista, porque agora eles viram os deuses. Agora eles viram os deuses. Agora os atlantes se mostraram.
E ao se mostrarem, eles percebem que o mundo não é aquilo que eles imaginavam, eles viviam na imaginação e agora os caçadores desaparecem. Vão virar os pecuaristas e agricultores. Vai aparecer então uma mudança muito, muito, muito grande e nós vamos ter uma sociedade que vocês já conhecem, mas eu vou dar aqui algumas pinceladas. Nós temos aqui é Andrea Lommel, aqui nós temos Gina Pichel, e ela mostra aqui, por exemplo, ó, uma mulher já no seu desenvolvimento normal, ou seja, deixou de ser completamente aquela criatura pré-histórica e até aquela mulher magrela, feia, esculpida em madeira. Olha que mulher linda. Então, isso tudo é evolução. A evolução existiu, o ser humano se tornou cada vez mais belo, mas o problema é a mente. O problema do homem está na mente. A mente do homem continua violenta, desordeira. O homem quer impor uma ordem na terra que não é a ordem que Deus quer. Deus quer que o homem faça da terra um paraíso. Deus quer que a terra seja respeitada, seja cultivada, que fique verdes prados, com florestas, dunas, savanas, mas o homem continua mal. Os atlantes têm uma lei. Por essa lei, eles não podem interferir na liberdade humana. Então, por não poder interferir na liberdade humana, eles então são obrigados a deixar que o homem, embora eles vão selecionando aqueles que são mais pacíficos, e esses mais pacíficos vão construir cidades. Aqui nós temos as ruínas de Micenas, uma cidade. Olha, agora já estamos muito, muito longe, já estamos na Antiguidade Clássica. Já saímos do Neolítico. Vão chegar aqui. Aqui nós temos a noção mítica de família. A deusa Nut, aqui o céu. O deus Geb, deitado aqui na terra. E o deus Shu, aqui em pé, atmosfera. Pai, filho e a mulher, que é o Espírito Santo. Então vão surgindo as concepções religiosas. O homem vai deixando de ser supersticioso, a magia vai sendo substituída pela religião, mas no Egito eles não separam o homem do animal. Por isso, as gravuras egípcias têm homens, como vocês estão vendo aqui, e tem homens animais, como vocês estão vendo aqui, e tem animais, como vocês estão vendo aqui. Eles ainda estão aqui no Neolítico. Eu dei aquela noção lá de Micenas. E acabou-se o Paleolítico. Os deuses se mostraram. E se mostraram onde? Na Mesopotâmia. Começa-se a viver uma vida diferente. Por quê? Porque a mulher já não precisa mais ser considerada a deusa, porque paria. Olha que diferença desta mulher para esta. Uma mudança absoluta. Pois bem, essa evolução não é casual, como os darwinistas dizem. É dirigida por anjos, que são mensageiros do Deus Altíssimo. Tudo é direcionado, é um projeto para fazer com que o homem fique tão belo por dentro quanto é por fora. Mas isso eles não podem fazer. Por fora eles podem, por dentro eles não podem. Porque a liberdade do pensamento e da expressão, eles não podem, mas existem seres humanos
que são bons. Aqui nós temos um exemplo disso, né? Um pastor levando a sua ovelhinha nas costas, ela perdeu-se, ele foi buscar. Jesus conta a parábola do bom pastor. Por quê? Porque ele sabia disso tudo. Ele vivia nessa época já. Ele já vivia nessa época. O homem descobre o metal. E através do metal aqui nós temos a máscara mortuária de um rei. Máscara funerária de ouro, dita de Agamenon, de Micenas. Então, aquela civilização da cidade que eu mostrei para vocês. Então aqui nós temos a idade dos metais. O neolítico se chama exatamente Idade dos Metais. E aí vão construir cidades. Aqui é a porta de uma cidade. Olha só, vejam as pedras trabalhadas, olha só. Essas pedras trabalhadas são coladas umas às outras por sangue de boi, argila e algumas resinas vegetais. Então, acabou a Idade da Pedra. Acabou o Paleolítico. Graças a quem? Graças aos Atlantes. Então, vamos agora a ver no Antigo Egito. Olha, aqui já estamos em plena civilização, já estamos na Idade Antiga. Passamos já do Neolítico. Aqui nós temos um faraó e a sua esposa, acho que é Miquerinos, e aqui nós temos um escriba da corte. Ou seja, eles passam a escrever aquilo que eles fazem. E com a escrita vai ficar registrado aquilo que eles vivem, né? Mas, infelizmente, aqui nós temos um rei guerreiro que vai matar o adversário. Não tem jeito, os atlantes não conseguem acabar com a violência no homem. Então, o Colégio dos Magos Caldeus cria essa figura, mostrando que o homem é um animal, as patas são de touro, o corpo é de leão, as asas são de águia e o rosto é de homem. O que eles querem dizer aqui na iniciação será motivo do nosso curso, isso é um caribu. E então a ideia é que o rosto do homem vença as outras partes animais e o homem se deixe de se animalizar e se torne um ser humano melhor do que nós, porque nós continuamos na mesma, né? Na mesma coisa. Aqui nós temos Mesopotâmia, um homem da Mesopotâmia. Aqui nós temos um homem notável, um daqueles que os atlantes encontraram entre vários, né? E aqui, olha só, Gudea. Esse homem recusou o título de rei. Ele é um dos homens bons que são encontrados pelos atlantes, e os atlantes, então, selecionam ele e dão a ele uma sabedoria enorme. O nome dele é Gudea, de Lagash. E aí os cidadãos percebem que ele é tão bom que oferece a ele uma coroa de rei. Ele recusa. Ele diz que não quer ser rei. Permanece apenas sendo o líder, mas não quer ser rei. Aqui nós temos finalmente um exemplo de Stonehenge em grandes pedras que já mostramos a vocês. Acabou a pré-história. Então, no ano, durou de 40.000 até 12.000 a.C., de 12.000 até 7.000 é o Neolítico. Então, o Paleolítico começa no ano 40.000, termina no ano 12.000. O Neolítico começa no ano 12.000, 11.000 e vai até o ano 7.000. E a partir do ano 7.000 nós temos já grandes civilizações. Egito, Mesopotâmia e pronto. Então, aqui nós temos um tapete onde eles se representam como eles eram. Vestiam-se, né, de um tipo de tecido, aqui é o tapete completo. Mas o importante é isso, ó. Eles vão começar a encontrar, Gudea, um homem que recusa o título de rei.
ele não tem a menor intenção de dominar o próximo, de escravizar nem de subjugar. O nome dele é Gudea. A cidade onde ele mora é Lagash. E os habitantes da cidade oferecem a ele uma coroa de rei, e ele diz: continuarei guiando o destino de vocês, para levar vocês para o melhor. Então, essas comunidades florescem, Lagash vai se multiplicar, vão surgir outras, Lagash vai colonizar Ur, Uruk, Nippur e Eridu, 5 cidades. Abraão é de Ur, já estamos na Bíblia. E aí, então, esses homens bons vão se multiplicar e vão constituir sociedades que seriam mais ou menos secretas. Por quê? Porque é impossível misturar os bons com os maus. O professor Arnold Hauser aqui faz menção a essa grande mudança. Eu vou ver se eu tiro aqui apenas algumas coisas do que ele diz, para vocês perceberem, né, a grande mudança que foi do Paleolítico para o Neolítico. Ou seja, acabou a pré-história, começou a nova era, uma nova era, sob influência dos Atlantes. Os deuses viveram entre nós. Então, quando a esposa do pai de Alexandre disse que ela transou com um deus e Alexandre era filho de um deus, ela está falando a verdade, só que era um Atlante. Os ritos religiosos, surge a religião, e os atos de culto assumem agora o lugar da magia e da feitiçaria. O período paleolítico representou uma fase marcada pela ausência absoluta de cerimônia de culto. O homem vivia dominado pelo medo da morte e da fome, e esforçava-se por defender-se contra os ataques dos inimigos e as necessidades materiais, contra a dor e a morte, recorrendo a práticas mágicas, mas não relacionava a boa ou a má fortuna que acompanhava com qualquer poder acima dele. Relacionava, assim, com a senhora dos animais. E os próprios acontecimentos. Então, não se deve esquecer, entretanto, que, em primeiro lugar, o esgotamento do solo foi ficando cada vez mais raro. Então, eles passaram a ter técnicas para irrigar o solo, ensinadas por quem? Não precisarei mais dizer, né? Então, o agricultor, o criador de gado, qualquer que fosse o período do tempo que permanecesse no lugar, teria um relacionamento muito diferente com seu domicílio, com um pedaço de terra em que se sentiam vinculados, em comparação com o caçador nômade, que tinha que ficar de lugar em lugar, regressando aos lugares onde ele já tinha morado, porque ali tinha caça, ou então coletando animais. Esses são resumos que o professor Arnold Hauser, o maior paleontólogo e estudioso da história da arte e da sociedade. Então, coisas interessantes. Com seu irrefreável anseio formalístico, o homem percebe que as coisas são aparentes, deixa de ser um imitador para tornar-se antagonista da natureza. Ele agora quer dominar a natureza. Não promove uma continuação da realidade, mas opõe-se a ela. E o dualismo, portanto, natureza e homem, se instaura e irá encontrar expressão em centenas de sistemas filosóficos. Na Grécia, mais tarde. Nós aqui ainda estamos no ano 7000. E o homem percebe que tem alma, corpo, espírito e forma. Pronto. Recebem isso de quem? Dos Atlantes. Vocês não são o que parecem ser, vocês têm alma, corpo, espírito e forma. Corpo e forma é a mesma coisa. Entretanto, muitos desses fatores opostos
podem deslocar-se mutuamente de tempos em tempos. A tensão entre eles é sentida em todos os períodos da arte. Então, aí o Arnold House está mostrando os detalhes da mente do homem do Neolítico. Ele muda mentalmente, muda, mas acontece que ele quer o quê? Riqueza, ele quer poder, e que os atlantes querem é que eles se tornem melhores. Aqui, por exemplo, diz: o que se entende por autoritarismo no sentido político pode se aplicar tanto a formas sociais autocráticas quanto socialistas. Mesmo o monarca, que era parlamentarista, ele tinha poder de vida e morte sobre seus concidadãos. Não existe o conceito de igualdade e é muito restrito quando se aplica à sociedade. Do ponto de vista político-social, opõe-se ao princípio autocrático de toda e qualquer natureza, mas na esfera da arte, em que possui apenas o sentido de superpessoal, é anti-individualista, ou seja, o rei é o único e o resto é o resto. É compatível com as mais variadas ordens sociais. Contudo, é o espírito da democracia e socialismo que precisamente menos lhe corresponde. Ele não quer de modo nenhum isso, democracia e socialismo. Ele quer autocracia. Mas, de qualquer maneira, ele vai ser ensinado pelos atlantes a planificar as cidades e a vida. E assim, num relacionamento recíproco com si mesmo, ele vai se opor à natureza e perceber que ele tem que dominar a natureza. Pronto. Aí nós fizemos o resumo do professor Arnold Hauser, mostrando agora, a partir daí, nós vamos agora para o próximo capítulo, que seria o Oriente Antigo, ou seja, o Oriente Médio e as civilizações que nós conhecemos, que vamos mostrar nos próximos capítulos. Não se esqueçam, então, que os seres que estavam há pouco já não estão mais ao meu lado. Então, são isto. Quer dizer, a parte de plástico substituiu o corpo físico. Aqui nós temos uma folha física, de fato. Eles abandonaram o corpo físico. E essa parte, esse ar luminoso, é o que eles são. E para fazer com que eles sejam visíveis, como essa folha, eles recobrem, inventam um material e recobrem esse halo luminoso de algo, de uma substância semelhante a plástico, mas é sintética. Coberto, coladinho no corpo, não é como aquelas roupas grossas, não. Coladinho no corpo. Aqui está a parte da árvore que não foi fotografada. Do mesmo jeito, o que vai acontecer, os atlantes vão querer influenciar o cérebro deles, mas não podem fazer isso de qualquer maneira. Mas essa será a grande revolução. E aqui nós mostramos a vocês, e vamos terminar já aos 50 minutos com isso, a experiência do padre Miguel Lucas, mostrando uma coisa revolucionária. Ele, aqui, por exemplo, fotografa uma mão, a mão desse aluno. E olha o que é que aparece. Está vendo? Na foto aqui. Isso é uma mão energética. Isso é a energia da minha mão. Se eu mostrar a vocês, minha mão é assim. Se eu tirar uma foto Kirlian, a mão é assim. E os atlantes, então, não têm mais essa parte física. Eles só têm essa parte. Para comprovar mais ainda e ficar mais clara a diferença entre o corpo energético, chamado corpo bioplasmático, corpo sutil, ele cortou um pedaço da folha. E já ouvi vários médicos dizerem:
que pacientes que tiveram os braços amputados ou as pernas amputadas sentem dores nas partes que não possuem, porque essa parte continua. O corpo sutil, o duplo etérico, ele não é cortado. A forma permanece durante 3 estágios só. São 12, mas nos primeiros 3 a forma permanece. Então não importa que você corte, ele vai permanecer. A folha está aqui, mas o duplo etérico, o corpo bioplasmático está aqui. Isso, minha gente, é uma foto tirada pelo padre Miguel Lucas, autor do livro, uma pessoa extremamente séria, como foi Albino Arese, e escreveu para mostrar o que é o homem na sua essência, corpo, alma e espírito. E os Atlantes, então, chegaram a um grau de desenvolvimento tão grande que abandonaram o corpo físico e ficaram somente com o corpo bioplasmático ou o duplo etérico. Graças a Deus, eu tenho o privilégio de estar com eles, mas eles se mostram a mim com essa capa substituindo a pele para que se tornem visíveis. Senão eu verei apenas como luz. Às vezes eu vejo só como luz. Eles não botam a capa e eu vejo apenas como luminosidade. E a luminosidade deles é tão grande que tudo desaparece. Se estivesse nessa sala agora, tudo desapareceria. Isso somos nós. Nós somos iguais a eles. Só que a mente deles é pura. É como Jesus, né? A vida, a caridade, o amor ao próximo, a compaixão, enquanto que nós estamos aí, ó, em torno da guerra na Ucrânia, agora no Cazaquistão, os americanos querem invadir a Amazônia, não progredimos nada, por mais que eles tenham feito por nós. Então são esses os anjos que a Bíblia nomeia. Milhares de vezes a Bíblia fala dos anjos, e são anjos, porque são deuses. Eles são capazes de fazer coisas absurdas. Eles são capazes de, estando na Terra e desejando estar na galáxia Antares, apenas com um piscar de olhos eles se transportam para lá. O pensamento deles acontece. Isso nós teríamos esse poder se nós não tivéssemos lá na Lemúria, como está no Gênesis 2, Javé expulsa Adão e Eva do paraíso, é um mito para dizer como é que a Lemúria fazia com os desordeiros, expulsava da cidade. Então, desde a Lemúria, 50 mil anos atrás, que é o paraíso, Gênesis 2, passamos pela pré-história, que é o lugar para onde eram expulsos os desordeiros que queriam mudar a ordem, individualistas, autocráticos, que vão terminar sendo, porque os reis da Idade Antiga, do período clássico, vão ser exatamente assim. Mas, para os Atlantes, eles estão levando a humanidade a um ponto, a um foco. Eles têm um projeto. Na verdade, eles cumprem um projeto. Pronto. Agora está revelado de onde eu tiro esse conhecimento. Os livros apenas servem para me ilustrar, mas não é dos livros que eu tirei esse conhecimento. Eu tenho a experiência. Essa é a diferença entre mim e outros vídeos onde as pessoas leem e dizem apenas o que leem, né? Mas o Dalai Lama tem essa experiência, vários gurus na Índia têm essa experiência, e esse velho pobre que mora, né, numa pequena cidade, num casebre, por escolha, porque não quis se corromper, porque como Gudea de Lagash, eu pretendo permanecer incorruptível. Eu pertenço à grande fraternidade branca, que é exatamente a união com os Atlantes. Por isso, eles conversam comigo amigavelmente. Quem quiser, torne-se um de nós. Até o próximo.